Ok, vamos apresentar aqui o cálculo da integral de 0 até 1 mais i da função z ao cubo mais z dz. Então, nós vimos que essa função é uma função analítica, porque a função f de z igual a z ao cubo mais z, que é x mais i vezes y ao cubo mais z, que é x mais i vezes y, é a mesma coisa que x ao cubo mais 3x ao quadrado vezes i vezes y, mais 3 vezes x vezes i vezes y ao quadrado, mais i vezes y ao cubo, mais x mais i vezes y, desenvolvendo isso aqui pelo binômio de Newton, né? Então, nós teremos que a f de z é x ao cubo, aqui vai ficar menos 3xy ao quadrado, porque esse fator aqui contém o i elevado ao quadrado, né? Mais x, né? Mais i que multiplica o 3x ao quadrado vezes o y, né? Esse i ao cubo que aparece aqui multiplicando o y ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i vezes y ao cubo, ou seja, é menos i vezes y ao cubo. Então, aqui eu coloco menos y ao cubo mais y, esta é a parte imaginária dessa função. Então, u de xy, que é x ao cubo menos 3x e y ao quadrado mais x é a parte real desta função, e v de xy é 3x ao quadrado y menos y ao cubo mais y, esta é a parte imaginária desta função. Então, nós calculando as derivadas parciais, a derivada de 1 em relação a x será 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado, mais 1. Enquanto a derivada de 1 em relação a y será menos 6xy, a derivada parcial de v em relação a x será 6xy, e a derivada parcial de v em relação a y será 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado mais 1. Então, nós vemos que a derivada de u em relação a x é igual à derivada do v em relação a y, e a derivada de u em relação a y é igual a menos a derivada do v em relação a x, que são as equações de Cauchy-Riemann, certo? Isso comprova que essa função aqui é uma função analítica, né? Em todo ponto do R2, em todo ponto complexo. Então, a gente vai dizer simplesmente que ela é analítica em C. Quando isso acontece, né, nós podemos usar a antiderivada desta função, que é z elevado na 4, dividido por 4, mais z elevado ao quadrado, dividido por 2, calcular estas expressões no extremo superior do intervalo, menos o extremo, porque esta integral é independente do caminho, né? Então, não importa, né, se a gente olhar aqui, né, no plano complexo, o ponto 1 mais i e aqui o ponto 0, não importa se é o caminho C1 ou é um caminho C2 que une esses pontos, né, o valor dessa integral não vai depender do caminho que une os dois pontos, e sim apenas vai ser o resultado da diferença desta primitiva no extremo superior, na extremidade do intervalo, que é na extremidade do segmento, na extremidade do caminho, né, que é 1 mais i menos o valor da primitiva na origem daquele caminho, independente de qual seja o caminho. Então, para que isso aconteça, né, para que a gente possa usar esta propriedade,
a gente tem que demonstrar que a função é analítica, e para ela ser analítica, devem ser satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann, como nós estamos vendo aqui. Com isso, né, podemos desenvolver o cálculo da integral curvilínea que será igual a 1 mais i elevado na 4 dividido por 4, mais 1 mais i elevado ao quadrado dividido por 2, menos 0 na 4 sobre 4, mais 0 ao quadrado sobre 2, que todas as parcelas são iguais a 0. Então, 1 mais i elevado ao quadrado é igual a 1 mais 2i mais i elevado ao quadrado, né? Porque o quadrado da soma, né, desenvolvendo, resulta nesse fator, e i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 1 mais 2i menos 1, que é igual a 2i. Então, isso facilita o cálculo dessa potência, porque 1 mais i elevado na quarta é a mesma coisa que 1 mais i elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Nós já sabemos quanto é que é 1 mais i ao quadrado, vai ficar 2i elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 4i ao quadrado, ou seja, menos 4, porque i ao quadrado é igual a menos 1. Então, o resultado será menos 4 dividido por 4, mais 2i dividido por 2, ou seja, é igual a menos 1 mais i. Então, a conclusão é que essa integral é igual a menos 1 mais i. Então, realmente, né, isso facilita muito, porque quando, diferente do exemplo anterior, né, em que foi necessária o desenvolvimento da parametrização da curva para desenvolver o cálculo integral, aqui, né, já que a função dada é uma função analítica em todo o conjunto dos números complexos, né, portanto, qualquer que seja o caminho que une o ponto 0 ao ponto 1 mais i, o resultado dessa integral será menos 1 mais i.